E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Semaninha pesada, né? Eu nem ia fazer vídeo hoje porque ontem eu perdi uma pessoa muito querida na família e ainda tô assim, sem acreditar. Foi muito de repente, foi muito súbito e é difícil, né? Mas como a semana começou, vamos dizer assim, fervilhando, né, com a história a tragédia, né, da menina de 10 anos que era vítima de abuso sexual praticado pelo tio, né, desde os 6 anos de idade, e acompanhando alguns comentários em rede social, eu senti a necessidade de comentar aqui com vocês algumas coisas pontuais. E peço para, desde já, que vocês deem um like, ative o sininho, se inscreva no canal para a gente poder ampliar essa gama, esse leque de pessoas, né, com as quais a gente troca ideia. Bom, primeiramente eu queria falar sobre a questão, né, da culpa que o pessoal tá, né, alguns nichos aí da sociedade estão jogando em cima da menina, né, como se ela fosse culpada, como se ela estivesse gostando, né, dos abusos que ela vinha sofrendo e aquelas aberrações todas que a gente vê algumas pessoas ditas, né, cidadão de bem, jogar em rede social, né, que antigamente a gente só tinha esse tipo de conversa em boca de comadre, né? E agora, com a democratização dos meios de comunicação, a gente tem acesso a esse nicho podre de opiniões, né? De pessoas que não têm empatia, não conseguem se colocar no lugar do outro, não conseguem se colocar no lugar da criança, no lugar dos familiares, né? Para tentar entender que motivos levaram essa criança a não relatar o que estava acontecendo com ela, né? O que ela vinha sofrendo. Eu vi agora um pouco mais cedo na Folha de São Paulo e até fiz um vídeo no meu Facebook falando sobre o caso, né, da prisão do fulano, né, que eu não consigo nem chamar esse cara de cidadão, nem não tem nome para dizer para uma pessoa dessa, né. E aí o cara foi preso, né, vai, acho que passar por todos os trâmites da justiça. Eu espero que ele não seja posto em liberdade, né? Como aconteceu no caso da menina em Olambra, que o padrasto abusou dela, ela tinha 8 anos, né? Ela tem 8 anos, foi a semana passada, se eu não me engano. Ela tem 8 anos e o cara foi levado para a delegacia, depois foi solto, depois a justiça voltou atrás e acho que voltou a prender o cara. Enfim, coisas que a gente não consegue entender, né? Como que para algumas coisas a justiça é tão célere, né? E para coisas realmente importantes, para violências mesmo que são hediondas, né? Fica nesse vai, não vai, né? Outra coisa também que eu achei interessante é que eu não vi nenhum tipo de manifestação dos cristãos, cidadãos de bem, né, na porta da delegacia, esperando o cara chegar. Né? Eu não vi nenhum tipo de exposição dos dados do cara, como fizeram com a menina, né, expuseram dados dela, o local onde ela estaria, para fazer toda aquela fusarca na porta do hospital, né? Tentando pressionar os médicos, tentando de alguma forma impedir, né, com que com que os médicos realizassem o procedimento nela.
né? O único culpado que eu consigo enxergar nessa história é esse monstro, né? Não tem outro adjetivo para falar o cidadão ele não é, né? Ser humano também eu acredito que não seja, porque para a pessoa sentir tesão, sentir desejo com uma criança de 6 anos, tem que ser muito perturbado, tem que ter muito problema psicológico, né? E ele começou a abusar dessa menina aos 6 anos. Nós podemos questionar aí, mas como que os pais não viram, como que... Gente, criança, principalmente se você não tiver uma relação muito bem construída, ela não confia, mas ela dá sinais, né? Criança desenha, criança fica arredia, criança fica calada, começa a ter medo daquela pessoa, não quer mais ficar perto, né? São sinais sutis, mas que a criança consegue passar, né? E a gente tem que estar muito atento nisso, nós que somos pais, né? No caso. Mas aí eu comecei a ver, né, na internet, não tinha nenhum tipo de movimento, inclusive cheguei a ver comentários de pessoas apoiando o camarada, né, dizendo que não, que com a questão do coronavírus, né, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se vai morrer, se vai estar vivo, então se sentiu vontade, vai, faz e não sei o que. Eu li um comentário desse, juro pra vocês que eu li um comentário desse, eu não acreditei na hora que eu vi, né? Eu queria poder desver as coisas, eu queria poder ter aquela ferramentinha do Will Smith de chegar assim e apagar a memória, sabe? Porque são coisas assim que você não acredita que o ser humano é capaz de fazer. E de externar, né? Sei lá, para milhões de pessoas, né? Porque um tipo de comentário desse viraliza, né? Aí teve uma outra também, né, que comentou, dizendo que a menina sofria abusos há 4 anos é porque ela gostava. Imagina, não contar para ninguém, 4 anos sofrendo abusos? Como que não conta para ninguém? Cara, sabe, são pessoas completamente perturbadas, sabe? E que querem colocar a sua, o seu ódio como verdade absoluta e não praticam empatia, não praticam a empatia, sequer a empatia que o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra, né? Que é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, né? Então, é complicado ver essa nova geração de cristãos assim tão atuantes para coisa errada. Eu sei que não são a maioria, eu sei que existe muita gente boa, né, no meio cristão. Tem muita gente que faz muita coisa maravilhosa, que salva vidas e que, inclusive, eu vi um relato do pastor Hermes no Facebook relatando que ele sofreu um abuso quando criança também, e relatando que é muito difícil, né, para a criança contar, para a criança relatar. Enfim, quem é pai, quem é mãe, de verdade, sabe dos perigos, né, e sabe da dificuldade de se criar um filho hoje em dia, né, e de se identificar, né? Identificar as coisas que acontecem na vida das crianças. Eu sempre fui muito, mas muito assim, neurótica com essa questão. Eu sempre ensinei o meu filho, desde pequenininho, quando ele foi para a escola com 4 anos, eu ficava em cima, eu falava, filho, alguém mexeu com você, alguém fez alguma coisa que a mamãe já falou que não era para fazer. E sempre falando com ele, falando, filho, se acontecer alguma coisa, você conta pra mamãe, a mamãe tá aqui para te proteger, a mamãe vai te ajudar, não deixa ninguém botar a mão no seu peru, não deixa ninguém botar a mão no seu bumbum, não deixa ninguém ficar te agarrando, não senta no colo de ninguém, não entra no banheiro com ninguém, né? E inclusive a primeira escola que eu coloquei ele, tinha câmeras por todos os lados, né? Que assim, graças a Deus eu sou uma pessoa privilegiada nesse ponto, né?
Meu esposo tem um bom emprego no serviço público, então a gente pode dar uma educação, assim, numa escola de qualidade, né? Mas a maioria, né, a realidade de muita gente não é essa. É confiar mesmo, pedir para Deus livrar e fazer a nossa parte, que é conversar com os nossos filhos e orientar, né? Falar, olha filho, não pode isso, não pode aquilo, coleguinha, não é para ficar agarrando, não é para ficar botando a mão, o seu corpo é seu, você não pode deixar ninguém fazer nada que você não, que a mamãe disse para você que é errado, né? Então, eu sempre orientei nesse sentido. E isso eu orientei, né, com as minhas palavras, com o meu jeito, né? E acredito que se fosse feito uma educação sexual nas escolas, né? Uma conscientização do corpo da criança, né? Muitos desses abusos seriam evitados, né? Desses abusos que acontecem e que são, assim, 99% dentro do âmbito familiar. São tios, tias, primos, primas e madrastas, padrastos e pessoas conhecidas, e sempre do círculo de confiança dessa criança. São sempre essas pessoas que vão se aproveitar da confiança dessa criança para abusar. Eu tô chocada com o tamanho de volume de comentários culpando a menina, culpando a família, falando que a menina foi assassinato, sim, o aborto, porque como que a menina não identificou que estava grávida? Uma criança de 10 anos não sabe o que é gravidez. Eu acho que precisa desenhar, às vezes, para as pessoas entenderem. Eu vi uma fulana postando também que lá em 1800 e não sei quantos, né, houve uma menina que teve bebê com 8 anos e que foi a mãe mais nova do mundo, como se isso fosse mérito, como se isso fosse uma coisa assim, nossa, que espetacular. Entrou pro Guinness Book por ser a mãe mais nova. Meu, essas pessoas não sabem a aberração que elas estão dando voz. Porque atrás desses malucos que falam isso, tem muitas outras pessoas que vão sentir o seu discurso validado, porque olha, lá em 1800 e não sei quanto, né, a fulana de tal teve bebê com 8 anos. Imagina, naquela época não tinha cesárea, não tinha, e a menina conseguiu, como é que agora não consegue? Cara, sabe, é umas coisas assim que você fica com vergonha de ser humano. Você fica com vergonha de estar na mesma terra que essas pessoas. Porque é um pensamento tão assim. Eu não tenho nem palavras para dizer, eu acho que não é nem Idade Média, porque eu acredito que na Idade Média cometiam-se atrocidades, mas não se tinha leis, não se tinha informação, né? A gente pode dar vamos dizer assim, entre aspas, né, um refresco para o pessoal da Idade Média, porque não se tinha leis, era tudo muito sanguinário na época, né? Mas hoje a gente tem leis, a gente tem uma sociedade construída em cima de normas que devem ser seguidas. E quando uma pessoa transgride essa norma, ela tem que ser sim punida. E não a vítima tem que ser punida, a pessoa. Fosse um caso com uma menina de 14, 15 anos, eu até poderia tentar entender, né, do ponto de vista da pessoa que se relacionou, porque meninas de 13, 14 anos já namoram. E já tem atividade sexual e já conhecem muita coisa que na minha época as meninas não conheciam. Eu fui adolescente nos anos 90, né? Então, muita coisa que as meninas hoje têm acesso, na minha época não tinha. Mas, enfim,
uma criança de 6 anos que vem sendo abusada, estuprada constantemente há 4 anos, sabe? Você querer relativizar isso em favor de uma religião, em favor de uma ideologia, e querer explicar isso, contextualizar isso com textos da Bíblia. Teve um camarada que postou que um trecho da Bíblia, eu até esqueci, mas eu acho que está se eu não me engano, em Isaías, eu não me lembro, mas postou lá um trecho dizendo assim que a mulher que foi violentada, se não gritar alto o suficiente para que as pessoas escutem, as pessoas que estão ao seu redor escutem, ela vai ser culpada e vai ser apedrejada até a morte. Mano, um negócio que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, o nego quer trazer para nossa realidade agora. Sabe? São umas pessoas imbecis. Mas são imbecis. Dizendo, teve uma outra também que falou assim, não, no caso da menina, eu acredito que a justiça tinha que ser feita assim, esperar a menina passar a maioridade, fazer com que ela tivesse o bebê, né, e o bebê ficasse com o tio, que é o pai, e aí quando ela passasse a maioridade, ela casasse com esse tio e para constituir família, porque Deus quis assim. Meu, que aberração, que Deus é esse? Cara, se esse Deus é o Deus que a igreja prega, cara, eu tô fora completamente, sabe? Deus quer que um filho seja gerado num ato de violência com uma criança inocente, sabe? Uma criança que foi violentada desde os 6 anos, não tem nem o que argumentar nesse caso, não tem o que falar desse cara. Sabe? E as pessoas tentando validar, sabe? Tentando, não, porque o aborto foi um assassinato, porque a menina já estava de 22 semanas, porque é um absurdo isso, que não sei o que, não sei o que. Meu, as pessoas fazem o que? Elas comem cocô? Essas pessoas, aonde elas vivem? Com quem elas conversam? Será que as pessoas que elas conversam partilham das mesmas ideias? Sabe? Tem a mesma ideologia de bosta que elas pregam? Porque, cara, eu garanto que se fosse uma filha, né, coisa que acontece muito com essas pessoas que querem parecer, né, acima de qualquer suspeita, quando acontece da filha engravidar antes do casamento, ou apressa o casamento ou faz um aborto clandestino. É o que mais essa classe, né, que quer parecer ser uma coisa que não faz. Por debaixo dos panos, para ninguém ver. Garanto que se fosse um filho, uma filha dessas pessoas, a conversa seria outra. Mas assim, eu vejo que a maioria dos cidadãos de bem, né, que se dizem bolsonaristas, de carteirinha, não aqueles que votaram no Bolsonaro, porque do mesmo jeito que essa galera votou no Bolsonaro, lá atrás também já votaram no Lula, e isso não cabe aqui a nós discutir. O pessoal votou, se arrependeu, agora está pensando numa outra, vamos dizer assim, solução para o país. Mas a galera que está com o Bolsonaro fechado mesmo, qualquer que seja a atitude do cara, esse povo, para mim, não vale o que come. Eu vou te dizer, não vale o que come. Porque uma pessoa que valida um discurso desse, pra mim, sabe, eu tava vendo a entrevista da Damares, a Damares disse que o agressor faz com que a criança goste do ato. A criança acha gostoso aquilo. Meu, como assim? Aí agora o Bozo Júnior, né, o filho do Bolsonaro, aí, acho que é o Eduardo, ressuscitou o projeto de lei para castração química. Quer dizer, mais uma medida que foi feita para não dar certo. É só isso que esse povo sabe fazer. Ter ideias que não funcionam na prática. Você pega aí
a maioria dos estupros, né, com pessoas adultas, a maioria dos maníacos, você vê que eles não necessariamente precisam usar o órgão sexual, eles podem usar qualquer outro tipo de objeto fálico para cometer o ato, porque na verdade o que eles sentem é prazer na dor da pessoa, é prazer em subjugar a vítima, não é o prazer sexual. Embora esteja ligado também. Aí tá, aí resolve a questão do cara não ter mais ereção. Aí o cara faz o quê? Começa a matar as vítimas. Que foi isso que aconteceu nos países aí que tem a castração química como pena. E pior, parece que aqui no Brasil, eu não cheguei a ler, mas pelos comentários que eu vi sobre a medida, parece que é como se fosse uma negociação, né? O cara chega e comete um crime hediondo desse, aí chega o cara, a justiça chega lá no dia do julgamento e fala assim, olha, você pode optar pela castração química que a gente diminui a sua pena. Olha que legal, olha que massa. O cara vai usar a castração química como diminuição de pena. Meu, sabe, é umas coisas assim que, sabe, não dá para entender, não dá para entender que terra que esse povo tá, que eu acho que não é nem Nárnia, porque acho que, cara, Nárnia eu assisti, era maravilhoso o lugar, e, meu, os caras devem estar em um universo paralelo, assim, tal qual a Deep Web, porque não pode, não tem como você cogitar uma solução tosca dessa. É melhor você diminuir a pena do cara com uma castração química do que você ensinar uma criança a se defender nas escolas. Olha só que bacana. É mais para os cristãos, né? Vamos dizer assim, para a bancada evangélica que está lá, que vive do dinheirinho do Senado, e vive do dinheirinho do Congresso Nacional, e vive das rachadinhas, e vive. Porque isso aí não é só a família do Bolsonaro que faz, não, tá? Se engana quem acha que só a família do Bolsonaro vive disso. E isso acontece desde o âmbito municipal até chegar lá em cima. Isso é coisa que é recorrente. Então, meu, não dá para você entender aonde esse povo quer chegar. São medidas que são feitas para dar errado, para tampar o sol com a peneira, só para dizer assim, eu tentei, não deu certo, mas eu tentei, eu fiz alguma coisa. Só que é uma coisa que não vai dar resultado. É você lidar com o resultado do problema e não com a causa, não com a raiz. Olha, é difícil. Eu tô revoltada com essa situação, porque eu sou mãe, eu me coloco no lugar da mãe dessa menina, da dificuldade que a gente tem nesse país de ser mãe de menina, né? Apesar de hoje em dia o abusador abusar até de meninos também, mas eu me coloco no lugar e sei das dificuldades e dos desafios de ser mãe de menina nesse país. É complicado. Bom, para quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal.